Capítulo 38, Alice. Emília Slask agora é Emília Gorka. Ela se aposentou de uma carreira de muito sucesso como artista e mora em um bloco de apartamentos surpreendentemente luxuosos, com vista para o Castel Wawel, a apenas meia dúzia de quarteirões do meu hotel. Quando bato na porta do apartamento dela, meu estômago está embrulhando e a ansiedade só piora quando a porta se abre e Lia está lá. Eu sinto muito mesmo, diz ela. Eu só estava tentando protegê-la. Deixa-as entrar, Lia. Repreende outra mulher dos fundos do apartamento. E Lia dá um passo para o lado. Eu já suspeitava que éramos parecidas pelas suas fotos online, mas não há dúvida agora de que sou parente de Agnieszka Truchen. Temos os mesmos olhos verdes e, embora seu cabelo seja grisalho, temos a mesma linha de cabelo com o inconfundível bico de viúva no centro. Ela se aproxima e segura minhas mãos. Ela está franzindo a testa, olhando para mim com atenção, e há um momento desconfortável em que apenas me encara e não diz nada, até que cai em si e diz: é um grande prazer conhecê-la. Igualmente digo, e ela sorri. E esta é a minha guia, Zófia. A mulher acena com a cabeça em direção a Zófia, mas então mergulhamos de novo em um longo silêncio. Agnieszka está me olhando, mas agora parece bastante abalada. Também sou confrontada com a nossa semelhança, mas não entendo de forma alguma esse constrangimento prolongado. Você deve ser Agnieszka? Estimulo uma conversa. Sim, sou Agnieszka Gorka Truchen. Desculpe-me, ri baixinho. Eu só não esperava que você se parecesse. Ela se detém, então torna a me encarar, seus olhos se arregalando mais uma vez, como se não pudesse acreditar no que está vendo. Lia, repreende. Não posso acreditar que você chegou a duvidar dela. Pude ver que era parente, murmurou Lia, mas eu lhe disse. Pensei que estava aqui atrás de dinheiro e de fato não queria aborrecer. Ela para e as duas estão olhando para mim, até que começo a me sentir muito constrangida. Eu delicadamente retiro as minhas mãos e as levo à nuca, ajeitando o meu cabelo. Agnieszka pigarreia e em seguida explica. Perdoe-nos, Alice. Lia só não esclareceu como você é familiar. Só isso. Por favor, venha para a sala de estar. Mamãe está muito ansiosa para conhecê-la. Zófia e eu a seguimos até uma enorme sala de estar, guarnecida de estantes de livros junto às paredes e mobiliada com móveis antigos e pesados. Sentada em uma das poltronas de couro está uma diminuta senhora idosa. Seus cabelos estão muito bem penteados. Ela usa uma maquiagem carregada e um conjunto de joias ornamentadas que é quase do seu tamanho. Ela abre a boca de espanto quando entro na sala e sorrio. Mas eu meio que também fico boquiaberta, porque na verdade sou mais parecida com essa estranha do que com a minha própria avó. Eu meio que imaginava que poderia partilhar de algumas características físicas com meus parentes distantes aqui na Polônia, mas neste caso é muito mais do que uma semelhança passageira. E a estranha reação de Agnieszka quando me viu está começando a fazer sentido, porque estou olhando fixamente para Emília, como Agnieszka olhou para mim. Emília me encara de volta, revelando o choque em seu rosto. Aqueles olhos que são de uma cor singular, o mesmo tom de verde marcante que Ed e eu compartilhamos. Emília estende as mãos para mim e vejo que estão trêmulas. Eu me aproximo bem depressa e, como está sentada tão baixo, tenho que me agachar para deixá-la pegar minhas mãos. Sua pele é macia e enrugada, assim como a de Babcia,
e ela me encara maravilhada. Então, suas mãos se levantam até que segura o meu rosto. Logo está chorando. 2 lágrimas pesadas rolam de seus olhos, avançando pela pele enrugada de suas bochechas e seguindo em frente, descendo em direção ao pescoço. Ela começa a falar em polonês, palavras rápidas carregadas com aqueles sons que ainda parecem tão estranhos aos meus ouvidos. E eu nem tenho certeza com quem está falando, ou se está expressando felicidade ou tristeza. Ela está bem? Pergunto a Agnieszka, que se sentou ao meu lado. Os seus olhos se encheram de lágrimas e assente. Ela está emocionada. Não tem certeza de como isso é possível. Você é, obviamente, neta do meu tio Thomas, murmura Agnieszka. Mamãe está dizendo que você poderia ser a irmã gêmea dela quando mais jovem, mas Thomas morreu em 1942, antes de poder se casar com a Lina. Então não temos certeza de como ela ficou grávida dele. Ah, digo, e franzo a testa e balanço a cabeça. Eu me sinto tão estranha, porque não posso imaginar que será fácil para Emília ouvir a notícia de que seu irmão, na verdade, não morreu durante a guerra. Mas isso precisa ser feito então. Respiro fundo e digo, eu realmente sinto muito, mas isso não está certo. Thomas, meu avô, só morreu no ano passado. Ele teve uma vida muito longa e feliz na América. Súbito, frases em polonês tão proferidas numa enxurrada. Agnieszka, Emília, Lia e Zófia, todas se revezando, dirigindo-se umas às outras, enquanto olho para Emília que chora e acaricia meu rosto. À medida que a conversa avança, cada uma delas ergue um pouco a voz, e aos meus ouvidos soa como uma discussão. Todas se calam de modo abrupto. Zófia toca meu braço e diz com gentileza, Alice, seria possível fazermos uma chamada de vídeo para sua avó? Emília gostaria de vê-la. Você explicou que ela será capaz de entender o polonês delas, mas não conseguirá lhes responder? Ressalto, afastando-me suavemente das mãos de Emília para olhá-la. Zófia concorda com a cabeça. Eu expliquei isso. Emília disse que pegaria um avião e iria para a América agora mesmo, se os médicos não fossem todos idiotas, incluindo sua filha. Ela não tem permissão para viajar por causa de sua saúde, murmura Zófia baixinho. Lança um sorriso a Emília, porque isso soa bem como algo que minha avó diria. Então, tiro meu celular do bolso. Você vai chamá-la pelo FaceTime? Lia me pergunta e eu assinto. Ela agora parece desesperada para me agradar. Uma baita reviravolta desde ontem na clínica. Então, deixa-me pegar o MacBook grande. A vista dela não está das melhores. A tela maior ajudará a Babette a ver. A princípio, acho que ela está falando sobre a minha Babette, mas só então percebo que está falando sobre a dela própria. E é claro que faz sentido, mas também é meio chocante depois de uma vida inteira sendo a única pessoa que conheço que chama a avó de Babette em vez de vovó ou mesmo vó. Eu realizo uma rápida chamada de voz para a mamãe. Ela está em seu escritório, mas concorda em ir até Babette na mesma hora. Quem é esta com quem estamos falando? Mamãe me pergunta um tanto desconfiada. Conseguimos falar com a misteriosa Emília Slaski, conto-lhe, irmã do vovô. Achei que você tivesse dito que era um beco sem saída, diz mamãe. E era, confirmo. O beco sem saída abriu de novo. Tem certeza de que a pessoa certa? Eu rio com suavidade enquanto olho para Emília. Você vai entender quando a vir. Enquanto aguardamos mamãe dirigir até o hospital, Emília retoca o batom. A mão treme ao levá-lo aos lábios, mas se firma quando aplica.
e então manda Agnieszka e Lia para a cozinha, onde preparam o chá e um jantar leve para mim e Zófia. E esse tempo todo entre dar ordens à família, de uma forma matriarcal que eu conheço muito bem da minha própria Babtia, e enfeitar-se para um reencontro com décadas de atraso, Emília me encara. Em dado momento, estende a mão e toca o meu antebraço, então recolhe a mão e balança a cabeça como se não conseguisse acreditar no que está vendo. Ela não parece chateada por descobrir que seu irmão esteve vivo durante este tempo. Sussurro para Zófia, que faz uma careta e diz: ela não acredita que ele estava vivo. Espero que esta ligação corrija as coisas. Então chega a mensagem de texto de mamãe. Estou com Babette aqui. Ela está bastante alerta hoje e acho que compreende o que está acontecendo. Eu atenderei quando a ligação do FaceTime chegar, então vá em frente quando estiver pronta. Pronta? Pergunto a Lia, que fala com Emília em polonês. Passo o laptop para a Lia e ouvimos o som familiar da chamada sendo efetuada. Lia alinha a câmera na mesa de apoio para que o rosto de sua bisavó preencha a tela. Quando a ligação é completada, Emília ofega de reconhecimento e alegria, e então, com um ligeiro atraso, um ofegar refletido viaja pela linha da Flórida. Alina! Duza siostra! Emília exclama e pega o laptop e segura a tela entre as palmas das mãos. Seus olhos se enchem de lágrimas e eu troco de lugar para poder ver a tela. Babtia está recostada na cama, o travesseiro de um branco impecável do hospital atrás de si, mas ela se inclina em direção à câmera do iPad. Não há como confundir a genuína alegria em seu rosto. Ela a chamou de irmãzona, sussurra Zófia para mim. Emília começa a falar em polonês, mas o está fazendo rápido demais. Eu olho para Lia alarmada. Não tenho certeza se minha Babtia será capaz de acompanhá-la. Sussurro. Lia diz algumas palavras hesitantes para Emília, que revira os olhos e diz algo para a Babtia. Babtia também revira os olhos, então assente de maneira exasperada. Zófia contém uma risadinha. Emília acabou de dizer à sua avó que os jovens presumem que os velhos são estúpidos só porque são velhos, e perguntou se ela consegue entender. Emília volta a falar, com muito menos vigor nas palavras agora. Seu tom é tão gentil que poderia estar falando com uma criança doente. Ainda assim, as palavras fluem em um ritmo constante e determinado. E espero que ela faça uma pausa para pedir uma tradução a Zófia, mas nenhuma pausa ocorre. Depois de um tempo, percebo que sou a única pessoa na sala ali em Cracóvia que não está lutando para conter as lágrimas. Zófia, sussurro com urgência. Zófia aproxima-se devagar e se senta no braço da minha cadeira para poder sussurrar em meu ouvido. Então, em primeiro lugar, os pais adotivos de Emília eram a irmã de Alina e seu marido, Truda e Mateus. Ela diz que Alina a salvou e depois encontrou uma família amorosa que lhe deu uma vida melhor do que esperava. Ela conta a Alina que Truda e Mateus sobreviveram à guerra e alcançaram uma velhice feliz e plena. Agora, Emília está agradecendo a ela e, que adorável! Ela é extremamente grata à sua avó e está agradecendo à Mãe Santíssima por esta chance de dizer obrigada. É muito lindo! Mais frases são ditas em polonês agora, mas desta vez
Emília está dirigindo-as para Lia, Agnieszka e Zófia. Tudo bem, diz Zófia baixinho. Agora ela diz que Thomas estava trabalhando com o Conselho Zegota. Percebendo a expressão vazia no meu rosto, explica. O governo polonês no exílio criou um grupo para ajudar os judeus durante a ocupação. Thomas vinha ajudando vários grupos a se esconder, incluindo um jovem médico e sua família. Emília acha que o nome do médico era Saul. Saul Weiss. Acho que podemos presumir que sim, responde Zófia, um pouco distraída porque está se concentrando muito em Emília. Certo. Então, Thomas organizou uma saída da Polônia para ele e para Lina. Mas quando chegou o dia em que deveriam partir, Saul e sua família foram descobertos pelos nazistas. Parece que estavam se escondendo com um agricultor, e o agricultor traiu a todos, inclusive Thomas. Emília começa a falar de novo, e sou obrigada a testemunhar o sofrimento de minha avó bem ali na tela do laptop. Quase como se fosse uma transmissão em câmera lenta. Ela não está se debulhando, não está chorando, mas seu rosto se contraiu e suas lágrimas se derramam no mesmo ritmo que as palavras de Emília. Zófia suspira com tristeza. A esposa e o bebê de Saul foram mortos. Eva e Tikva, sussurro. Emília está chorando baixinho enquanto fala, olhando para a câmera na direção de minha avó. Thomas já havia planejado uma fuga. Ele concordou em agir como um mensageiro, em levar um rolo de filme para o outro lado da fronteira e se encontrar com alguns soldados ingleses. A Lina iria viajar com ele, mas Thomas se recusou a partir, assim que os nazistas descobriram sua identidade. Ele estava preocupado com Emília e seus pais adotivos, porque naquela época os nazistas estavam executando as famílias inteiras daqueles que ajudavam os judeus. Isso quer dizer que a Lina teve de ir sem ele levar o filme sozinha. Uau, digo. Olho de volta para a tela e vejo que minha avó ainda está chorando silenciosamente. Emília diz que não ficou surpresa quando Thomas lhe contou o que a Lina estava fazendo, porque a Lina de Ziak era a garota mais corajosa que conhecia. Zófia fala com Emília por um momento, depois me diz: como eu disse a você no túmulo, era quase impossível deixar o país durante a ocupação. A Lina teve que sair de forma clandestina do Terceiro Reich, através da Frente Oriental e para o território soviético. E então, de alguma forma, percorreu todo o caminho até a América. Ela é uma mulher durona, sussurro. Ainda assim, isso é incrível. O que havia no filme? Thomas não lhe contou, mas Emília deduziu muito mais tarde. Ela acha que eram fotos de Auschwitz. Zófia faz uma pausa ouvindo por um momento, enquanto Emília começa outra vez a falar. Então eles decidiram que Saul iria com a Lina. Emília... ela acha que Saul talvez usou os documentos de identificação de Thomas também. Levo um momento para processar as implicações disso. Mas então a verdade me atinge como um soco no estômago e o choque é tão intenso que eu nem consigo respirar. Mas não tenho tempo para me demorar em meu pânico, porque Emília ainda está falando e Zófia ainda está traduzindo. Tenho que redirecionar imediatamente minha atenção para a conversa em questão. Depois que a Lina e Saul partiram, Thomas veio para a casa de Emília de manhã cedo e acordou sua família. Diz que ele estava muito angustiado e com uma pressa desesperada. Ele deu a Emília um recado para a Lina e disse a seus pais adotivos que fugissem muito depressa. Depois disso, correu para se entregar.
por que ele faria isso? Sussurro. Zófia e Emília conversam por um momento. Depois Zófia se vira de novo para mim. Thomas sabia muito sobre os judeus escondidos na região. Ele sabia que os nazistas estariam determinados a encontrá-lo e, de forma inevitável, isso significaria pontos de controle nas estradas. Os olhos de Zófia desviam-se do rosto de Emília para o meu. Emília diz que ele estava muito agitado. Ele tentou desesperadamente pensar em uma alternativa, mas a única maneira de ter certeza de que os nazistas não revistariam o caminhão de Alina quando saísse do distrito era encerrar a caçada ao homem. E havia apenas uma forma de fazer isso. Mordo meu lábio, olhando com hesitação para Babtia. Ela está chorando e minha mãe paira impotente ao seu lado. Emília prossegue num sussurro rouco e Zófia traduz. Ela diz agora que é uma honra, enfim, entregar o recado de seu irmão, que ele estaria esperando por Alina do outro lado, porque mesmo na morte cumpriria sua promessa de que voltariam a se encontrar. Eu olho para a tela do MacBook. O queixo da minha avó cai e ela solta um gemido de pura tristeza que me deixa com ânsia de vômito. Alice, mamãe interrompe bastante enérgica e a tela muda para seu rosto, transtornado de raiva. Que diabos está acontecendo? Eu sei que mamãe não consegue ouvir Zófia. As afirmações fervorosas de Emília são altas. A voz de Zófia é suave e próxima do meu ouvido. Eu vou ter que lhe contar. Eu vou ter que lhe contar. Mãe, digo hesitante, por favor, me dê um momento. Mas ela está tão transtornada. Emília solta uma sequência de frases em polonês. Seu tom carregado de frustração e Agnieszka apressa-se em sugerir. Será que sua mãe poderia focar a câmera de volta na sua avó? Mãe, por favor, imploro, e não consigo evitar, começo a chorar. Isso é importante. Engasgo em meio às lágrimas. Por favor, mãe, por favor. Mamãe resmunga alguma coisa, então a lente volta a enquadrar o rosto de Babtia. Só mais um minuto, então. Se alguém não me contar o que está acontecendo, eu vou pôr um fim nisso. Ouço mamãe advertir. Emília está por um momento em silêncio agora, dando à sua amiga a chance de processar o que ouviu. A dor e o sofrimento de Babtia estão estampados em seu rosto. Mas enquanto a encaro, estas emoções mudam sutilmente até que, por fim, ela expressa algo que se assemelha a alívio. Emília volta a falar e desta vez as palavras são pronunciadas mais devagar. Assim, Zófia consegue acompanhar. Ela perguntou a Alina se ela estava bem. Babtia assente, então faz um gesto com a mão direita, indicando que Emília continue. Ela está dizendo à sua avó que após o fim da ocupação, Thomas foi homenageado como um justo entre as nações. É a medalha que vimos em sua lápide. Babtia está sorrindo com tristeza agora, concordando com a cabeça. Seu orgulho é evidente. Isso tudo é importante e lindo, mas ainda não consigo me concentrar nela. Mas Emília de fato disse que foi Saul quem deixou a Polônia com Alina, não Thomas. Ela tem certeza absoluta? Sussurro para Zófia e um soluço explode em meus lábios. Porque a questão é, isso significa que terei que contar à minha mãe. Emília olha para mim e põe novamente a mão no meu braço. Ela sussurra algumas palavras para Zófia, que me diz com cautela. Sim,
Emília tem certeza de que Thomas foi executado. Mateus pagou um guarda para recuperar o seu corpo, para que pudessem enterrá-lo antes de partirem para a cidade. Foi ideia de Emília levá-lo até a colina. Ela diz que costumava pegá-lo com Alina lá, se beijando o tempo todo, e sabia que era o lugar onde Thomas era mais feliz. Eles marcaram o túmulo com pedras, e ela retornou nos anos 70 com a lápide assim que teve dinheiro para fazê-lo. Mas por que nunca respondeu às cartas? Deixo escapar para Agnieszka. Minha Babcia tentou tanto entrar em contato. Ela escreveu por anos e anos. Por que Emília não respondeu? Há um momento de conversa abafada. Então Emília se vira para a câmera e seu olhar é aflito. Achamos que sua Babcia enviou as cartas para casa em Tcherbínia. Agnieszka me conta baixinho. Mas mesmo depois que a guerra acabou, os comunistas tinham a posse da casa. Então mamãe nunca mais voltou para lá. Só conseguimos a clínica de volta nos anos 70, depois que me formei. Portanto, mamãe nunca recebeu as cartas, mas ela quer que você saiba que tentou muito encontrar sua Babcia. Thomas lhe disse que a Aline estaria esperando em algum lugar na Inglaterra, provavelmente usando o nome de Hannah. Então, quando teve idade suficiente para viajar, foi para lá que minha mãe foi. Ela estava procurando no país errado, sussurro. Além disso, Zoff observa com tristeza. Mesmo sabendo que deveria procurar por Hannah, ela nunca poderia imaginar que deveria procurar a senhora Slaski. Deixo todos os outros na sala e entro em um dos quartos de Emília. Envio uma mensagem para a mamãe para me ligar quando Babcia estiver restabelecida. E depois de 10 ou 15 minutos, o FaceTime aparece no meu telefone. Mamãe recebe a notícia de sua linhagem com o estoicismo de olhos secos que eu esperava dela, apesar do fato de que estou soluçando enquanto explico. Estou preocupada com você, diz ela, olhando para a câmera. Cristo, olhe para você. Você está uma ruína, Alice. Eu rio meio bobo e enxugo os olhos. Foi um dia muito longo, respondo e depois pergunto: Babcia está bem? Ela está exausta. Eu a deixei para tirar uma soneca, mas parece tão feliz. Não sei mais como explicar a mudança nela, exceto para dizer que sua avó parece em paz. Isso é uma coisa muito notável de se proporcionar a uma mulher idosa. Espero que esteja orgulhosa de si mesma e lamento não ter dado mais apoio. Acho que você percebeu que ela precisava que fizesse esta viagem, mesmo que eu não tenha percebido. Obrigada, mãe. Murmuro e sou grata por ela admitir. Mas conheço minha mãe e sei que é, pelo menos em parte, uma deflexão. Mas você parece estar levando isso muito numa boa, mãe. Mamãe suspira, então inclina o rosto para olhar para o teto por um momento. Em seguida volta a olhar para o iPad e me diz: Papai era meu pai, Alice, e foi um grande homem. Se ele era, na verdade, Saul ou Thomas, eu era sua filha e nunca duvidei disso por um segundo de sua vida. Não sei porque nunca me contaram e talvez mais tarde, quando tiver digerido tudo, eu vá ficar chateado ou com raiva, mas por ora. Só estou triste por Babcia, por ela nunca ter sido capaz de nos contar sobre o que aconteceu lá, que tem esperado a vida inteira para saber o que aconteceu. Sua voz falha e ela faz uma pausa cautelosa antes de acrescentar: Você poderia passar para Emília uma mensagem minha? Claro. Por favor, diga que o irmão dela deu a vida pelo melhor homem que já conheci.
diz minha mãe solenemente. Diga a ela que meu pai amava minha mãe e me amava e ajudou centenas, milhares de crianças em sua carreira. E foi o melhor pai, amigo e marido e... Ela para de repente e pigarreia mais uma vez, antes de concluir com calma. Apenas diga que Saul Vaz, se este é o nome daquele que eu conhecia como meu pai, não desperdiçou um segundo da vida que lhe foi dada. Nem mamãe. Certifique-se de que Emília saiba que o sacrifício que seu irmão fez não foi em vão. Eu direi, mãe, sussurro com a voz falhando. Os olhos de mamãe estão se enchendo de lágrimas e dá para ver que ela não será capaz de afastá-las desta vez. Não fico surpresa quando fala com rispidez. Babtia precisa... Eu preciso desligar. Falo com você amanhã. Estou voltando para o hotel exausta, mas feliz. E acho que Zófia se sente da mesma forma, porque ficou muito quieta no banco do motorista. Passa um pouco das 11 da noite em Cracóvia e meu telefone toca na minha bolsa. Percebo que ainda não falei com Wade ou as crianças e coro ao me curvar para pegá-lo. A mensagem na tela não é a que eu esperava. Mamãe, estou prestes a chamar você pelo FaceTime. Por favor, responda. Mas coloque seu telefone no mudo, porque eu não quero que os meninos saibam que estamos de olho neles. Franzo a testa enquanto respondo depressa. O que está acontecendo? Está tudo bem? Você não poderá me ver porque é muito tarde aqui. Estou em um carro. Ela não responde. Em vez disso, a videochamada entra e eu atendo de imediato. O rosto de Kali preenche a tela e ela leva as mãos aos lábios. Então, coloco a chamada no mudo. Em seguida, caminha pela casa e segura o telefone na porta da sala de jantar. Wade e Edison estão sentados à mesa. Olho para a tela, mas levo apenas 1 ou 2 minutos para perceber que estão jogando xadrez. Ouço o CAA de Ed, mas posso ver que é o Wade quem está usando a tela. Sua vez. Há uma pausa. Depois o Wade e Ed riem. A risada de Ed é tingida de malícia e orgulho, e o Wade parece surpreso. Você me pegou, amigo, Wade diz. Então olha para o iPad e o CAA diz, bom trabalho. Ed pega o iPad, ri de alegria e bate palmas de pura empolgação, quando o CAA anuncia, peão de Ed come o peão do papai. O ângulo está errado e o iPad de Kali está muito longe para eu ter certeza. Mas quando Wade olha para Ed, acho que posso ver um lampejo de algo novo em seu olhar. Não sei dizer se é carinho, amor ou orgulho, mas os detalhes nem importam. Wade está usando o CAA e Ed e Wade estão jogando xadrez. Foi um grande dia, um dos mais emocionantes da minha vida. Mas isso é quase demais para suportar. Assimilo tudo, enquanto Kali caminha de volta para o seu quarto e então tiro a chamada do mudo. Há quanto tempo isso está acontecendo? Pergunto-lhe. Minha voz está rouca de todo o choro na casa de Emília e me preparo na esperança de me esquivar da questão, se Kali perceber e perguntar por quê. Ela está muito ocupada rindo de seu pai, no entanto, e sorri para mim enquanto diz: Bem, alguns dias atrás, papai começou a tentar ensinar as regras a Ed para que pudessem jogar juntos, mas ele insistiu em falar enquanto o fazia. Então é óbvio, foi um fracasso total, explica Kali revirando os olhos.
Mas então, esta manhã, Ed encontrou o livro de instruções na caixa do jogo de xadrez, sentou e leu a coisa toda. Aí pegou o CAA e pediu ao papai para jogar. Papai finalmente pareceu perceber que se iriam jogar juntos, precisaria se comunicar nos termos de Ed, não nos seus. Eles estão sentados lá desde então. Papai ganhou o primeiro jogo com facilidade, mas tenho a sensação de que vai deixar Ed vencer este. Eu só pensei que gostaria de ver, você sabe, já que é um milagre e tudo que papai enfim nos ouviu. Às vezes, engasgo, papai tem que ver as coisas por si mesmo, eu acho. Talvez eu devesse ter pensado nisso alguns anos atrás. Ah, por favor, mamãe. Callie ri. Você já faz muito por aqui. Você não deveria ter de pensar pelo papai também. Como estão as férias? Não são fé. Começo a corrigi-la e aí paro. Sabe, Pascale, hoje estive no topo de uma montanha e pude ver os dois países diferentes ao mesmo tempo e descobri um segredo do passado de Babbitt que é tão incrível. Mal posso esperar para contar tudo quando chegar em casa. Um dia vamos vir juntas para a Europa e vou fazer você experimentar chucrute. O que é isso? Repolho fermentado. Ai, credo, mãe. Que maneira de deixar uma comida nojenta ainda mais nojenta. Zof e eu compartilhamos um sorriso. Parece que as coisas estão bem sem mim, digo a Callie. Seu olhar se suaviza. Mamãe, sentimos sua falta muito. Mas mal posso esperar para ouvir tudo sobre sua viagem. E estamos bem hoje. Mais 2 noites, certo? Mais 2 noites, murmuro e bocejo. Ruidosamente, Callie ri. Ursinha, cheguei ao meu hotel agora, então preciso ir. Mas, por favor, avise seu pai que ligarei para ele em 5 minutos. Claro, mãe. Falo com você amanhã. Amo você. Eu também amo você, ursinha. Digo, então ela desliga. Zof estaciona o carro e se vira para mim. Que bom que não voltou para casa esta manhã, não é? Comenta e eu rio baixinho. Talvez seja o eufemismo da década. Oi, Alice. Wade fica desconfiado quando atende minha ligação. Ele encara a câmera como se fosse mordê-lo. Sinto muito. Deixo escapar e suas sobrancelhas se franzem. Eu sei. Você me mandou uma mensagem de texto. Não, Wade, eu sinto muito, é sério. Um soluço irrompe, agora ele parece bastante apavorado. Ed precisa de você tanto quanto precisa de mim. Você fez coisas esta semana que eu não poderia ter feito. E isso só pode ampliar o mundo dele. Eu sinto muito. Ali, também sinto muito, sussurra Wade. Então vejo o rubor sob sua pele. Havia coisas que eu simplesmente não entendia. Eu entendo um pouco melhor agora. Eu descobri o grande mistério de Babbitt. Deixo escapar, em meio às lágrimas. E então, soluçando sem controle agora, tento colocá-lo a par do dia. Alice, fala, enquanto eu, enfim, paro com o balbuciar choroso. Estou tão orgulhoso de você. Por um segundo, todo o caos dentro de mim se abranda e minha mente fica quieta por completo. Eu tenho um grande amor, assim como o grande amor de Babbitt, e este homem é ele. Não é fácil e simples, porque nossas vidas não são fáceis e simples. E é mais difícil no dia a dia manter este amor em nosso foco, porque temos muito mais para administrar, mas agora, apenas por um momento, a estática de administrar nossos filhos e sua carreira e a dinâmica de nossa vida familiar foi completamente clarificada, e meu amor por Wade se avoluma até que tudo em que consigo pensar seja nele. Agora sei de uma coisa com certeza.
Se essa separação entre nós fosse por um tempo indeterminado, eu estaria focada em voltar para ele até o momento de nosso reencontro. Não importa como fosse nosso reencontro. Babtia Fogo Thomas. Fecha os olhos porque, enfim, entendo. Wade? Sim, querida, ele sussurra. Babtia Fogo Thomas. Finalmente eu entendi. Fogo, entre aspas, não representa paixão, nem mesmo representa amor. Representa fogo, literalmente. Babtia quer que eu leve suas cinzas para o seu país natal. Ela quer que eu a coloque para descansar com Thomas. O olhar de Wade suaviza. Bem, meu amor, então é isso que faremos. Estou bastante animada para ver minha família. E durante todo o voo para casa, estou imaginando-os, esperando no portão de desembarque. Eu imagino correr para eles e abraçar as crianças, e todos estão sorrindo e aninhados por estar de volta em casa. Eu sei que estou me enganando, porque com a deficiência de Ed, um portão de desembarque é um lugar difícil de navegar. A variedade interminável de sons e cheiros e a multidão em volta criam a tempestade perfeita para uma sobrecarga sensorial que, combinada com o impacto emocional do meu retorno, é quase garantido que resulte em um colapso. A realidade bate quando o avião pousa e ligo meu celular, mas é o melhor tipo de realidade. Querida, não tenho certeza de como Ed ficaria na movimentada sala de desembarque. Por isso, encontrei um lugar para estacionar e vamos aguardar por você no carro. Espero que você não fique muito decepcionada. Decepcionada não é a palavra que usaria para descrever meus sentimentos ao ler aquela mensagem de texto. Orgulhosa e incrédula. Talvez estão mais perto da verdade, porque Wade entendeu e previu a reação de Ed e encontrou sua própria solução alternativa, sem um pingo de intervenção minha. E eu tenho meu momento de reencontro radiante, porque avisto o carro no mesmo instante em que Kali me vê. Ela está parada ao lado da porta, mas no minuto em que fazemos contato visual, ela corre para mim e começa uma conversa estridente e animada. Isso significa que fico uns poucos minutos a sós com ela, antes mesmo de ver Ed, que ainda está amarrado em seu assento no carro. Wade está sentado no banco da frente. Os dois estão olhando para seus dispositivos móveis com a mesma felicidade vítrea em seus rostos. Ed assistindo a vídeos de trens, Wade lendo o que parece ser um blog de mãe. Eu rio de leve enquanto me aproximo do carro. Olá, vocês dois! Vocês ao menos estão um pouquinho animados em me ver? Ed ergue os olhos e grita de alegria, depois começa a chorar, completamente sobrepujado pelas emoções por um instante. Corro para escancarar sua porta e embalá-lo contra mim. Está tudo bem, bebê, a mamãe está em casa. Murmuro contra seu cabelo. Aspiro o cheiro do meu filho, meu lindo filho, e complicado. O garoto que torna aspectos da minha vida tão difíceis, mas que também é uma espécie de luz do sol e alegria que nunca esperei. E todas essas dificuldades e lutas, e sol e alegria, eu sempre quis compartilhar com o meu marido e talvez apenas estejamos chegando mais perto disso. Ed, amo você, Ed. Ed está ecoando contra o meu peito. E o que mais posso fazer a não ser ecoar de volta? Vamos direto para o hospital. Ed parece estar orgulhoso de mostrar a seu pai, que sabe conduzir o caminho até o quarto de Babtia. Então, insiste em andar bem na frente,
segurando a mão de Wade por todo o percurso. Callie e eu andamos atrás, enquanto eu, com calma, explico o que descobri em minha viagem. Então estamos no quarto e Babbitt, a mamãe e papai estão todos lá. Babbitt está descansando tranquila. Mamãe está sentada muito rígida ao lado da cama. Papai está atrás de mamãe, a mão em seu ombro. Oi, meus amores, papai diz, e há abraços em todos, até que seu olhar se estreita em mim e ele agarra meus ombros e diz com falsa seriedade: diga-me que você trouxe aquela vodka, filha. Eu trouxe vodka, rio com suavidade. Babtia tem dormido entre intervalos o dia todo. Mamãe nos diz muito séria. O dia de ontem exigiu muito dela. Ela mal consegue manter os olhos abertos hoje. Ed sobe na cama assim mesmo e se espreme ao lado da bisavó. Mesmo durante o sono, Babbitt a envolve o braço, em volta dos ombros dele. Eles ficam assim por um tempo, enquanto o restante de nós discute a viagem, o retorno espontâneo, entre aspas, de papai, o horário de trabalho da mamãe, o projeto de plásticos de Wade e os estudos de Callie. Quando Babbitt acorda um pouco mais tarde, beija o topo da cabeça de Ed, pega a mão de Callie, acena com a cabeça em direção ao Wade e então seus olhos enfim pousam em mim. Caminho em sua direção e ela me agradece 1000 vezes por segundo, enquanto me encara em meio às lágrimas. Em seguida, procura ao redor com o olhar, até parar no iPad da mamãe. Então tiro as crianças do caminho para que possamos, entre aspas, conversar. Obrigada, obrigada, Alice. Babbitt feliz, Babbitt orgulhosa. Alice em casa agora. Alice dorme. Obrigada, obrigada, Alice. Beijamos sua bochecha e nos despedimos. Depois nos voltamos para a porta. Quando estou saindo, o iPad toca. Babtia, fogo, Thomas. Eu me viro e Babbitt está olhando para mim, com uma esperança desesperada em seus olhos. Volto para a cama e pego o tablet. Minhas mãos estão tremendo enquanto digito minha resposta no Google Tradutor. Sim, eu prometo a você, Babtia, levarei suas cinzas para descansar com Thomas. Quando converto as palavras para o polonês, as lágrimas de Babtia transbordam e ela busca segurar minha mão de novo. Minha avó é uma mulher de 95 anos, com uma lesão cerebral, presa em uma cama de hospital. E é muito provável que nunca sairá de lá. Entretanto, quando olho para ela neste momento, não vejo a paciente idosa no hospital. Vejo uma bela jovem, perdidamente apaixonada por seu noivo, desesperada apenas para se encontrar com ele mais uma vez em seu país.